amigos, já estamos aí entrando nas 9 horas. Se você vai chegando aí, chame seu amigo, chame seu irmão e todos que possam participar conosco. Amém? Olá, amigos. Deus abençoe você. Queremos começar a aula já com uma oração. Novamente eu reafirmo a vocês que convidem seus amigos, convidem seus irmãos. Se você sabe de alguém que se interessa por esse tema, de alguém que se interessa por escola bíblica, mande um link para ele, estimule ele com relação à palavra de Deus. Amém? Vamos orar para começarmos a aula de hoje. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, todos os nossos dias. Colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nós estamos apresentando diante de Ti, Senhor, nesta hora. Porque sabemos, Senhor, que só o Teu operar, só o Teu agir pode manifestar em nós tudo aquilo que Tu desejas, Senhor, para nós. Pai, muito mais do que simples palavras, muito mais do que um estudo, Senhor, desejamos que as vidas que estão conosco verdadeiramente aprendam da Sua palavra, não só como conhecimento, mas dentro do Seu Espírito, Senhor, que Tu seles, Senhor, as nossas atitudes, Tu seles, Senhor, os nossos atos de uma forma geral, Senhor. Mas nesta hora, derrama o Teu querer em nós. Derrama, Senhor, a Tua autoridade, a Tua presença, a Sua graça, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Continuamos o tema Apocalipse. Mais precisamente, quem estava na semana passada conosco vai se lembrar que nós tratamos do tema As 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Pastor, Ásia Menor é a atual Ásia? Não. A Ásia Menor, o próprio nome já está falando, ó. O tamanho dela é menor em relação ao que nós conhecemos como Ásia hoje. E nós falamos na semana passada que essas cidades, mais precisamente, essas 7 igrejas que se localizavam nessas 7 cidades, de fato estavam hoje ali localizadas na atual Turquia. Amém? Mas antes de começarmos, eu gostaria de comentar um tema. Eu não sei se vocês presenciaram, eu mandei lá no Ministério Chama, para quem tem acesso, um vídeo a respeito de alguns movimentos da atualidade. Novamente eu repito, eu gostaria de trazer esses vídeos aqui, gostaria de discutir esses vídeos aqui, como nós tínhamos feito um projeto inicial. Só que a gravação online dentro do lar, às vezes, tem certas limitações. O celular, ele não consegue focalizar, muitas vezes, uma pessoa e mais a tela de imagem, né? Com a mesma perfeição a ponto de se exibir um vídeo a esse respeito, ok? Muito bem. Agora, o que nós estamos fazendo? Eu estou soltando alguns vídeos de tempo em tempo, né? Esse vídeo aqui, mais precisamente, foi um vídeo que a irmã Renata nos apresentou e eu aproveitei, achei muito interessante, até agradeço ela de coração, para postar para vocês, porque é um vídeo que fala sobre Bill Gates, atualmente muito conhecido de vocês, uma das maiores fortunas, e há um projeto para uma vacina. Pastor, nós já falamos da questão da vacina aqui. Sim, mas este projeto
Agora, a medida que está sendo declarada é que essa vacina se torne obrigatória, né? E há um tipo de marca que vai ser selado nas pessoas, que são micropigmentos, como de uma tatuagem, como de um selo, e esse pigmento dará então o direito da pessoa ser reconhecida como alguém que foi vacinada, e sendo vacinada, então a possibilidade de ela exercer demais coisas. Há um comentário que diz, olha, mas caso a pessoa não deseje ser vacinada, ela será impedida de uma série de outras coisas, que eles não deram a definição exata lá, mas me soa muito parecido com a história da Bíblia, ok? Com o Apocalipse da Bíblia. Pastor, mas o senhor não tinha falado que a vacina talvez não tivesse lógica porque ela não era na mão direita nem na testa? Sim, inicialmente se falava só na vacina. Não sei se você entendeu a ideia da coisa, agora fala-se na vacina associada a uma tatuagem ou selo holográfico, ou não sei bem detalhar isso, a tecnologia que vai ser usada, que vai ser como um protocolo no nosso corpo. Ou seja, supondo que a vacina seja aplicada, por exemplo, na perna ou, sei lá, no braço, o fator não é só a vacina agora. O fator que essa vacina sendo aplicada, vamos supor, no braço, logo na sequência serão feitas um selo holográfico ou uma tatuagem que será um protocolo no seu próprio corpo. No seu próprio corpo vai ser aderido uma marca dizendo ele está vacinado, ele pertence ao grupo dos vacinados. Agora a questão é, aonde vai ser esse selo? A questão é, aonde vai ser essa tatuagem? E curiosamente, esse selo, segundo relatos ali, e eu peguei, né, eu fiz questão de fuçar se realmente era uma fonte digna, realmente está sendo comentado isso. Esse selo ele tem como protocolo 060606. Só que na matemática a gente sabe que o zero é nulo, né? Ou seja, o zero é como se inexistisse. Então olha o disfarce, 060606. Pastor, não é 666, é 060606. Mas o zero é nulo. O zero não tem peso. Tira ele fora, vai ficar o quê? 666. Pastor, estou desesperado. Não é esse o objetivo. Até porque eu acredito, em nome de Jesus, que a igreja sobe antes. Mas, pastor, por que então precisamos discutir sobre isso? Primeiro, para que estejamos preparados para subir. Entendeu? Segundo, pastor, e se a igreja não subir inicialmente antes dos 7 anos e demorar 3 anos e meio da tribulação para a igreja subir? Você já sabe que você não deve aceitar a marca de jeito nenhum. Ok? Já aprendemos aqui. E por que eu estou trazendo esses relatos? Porque eu vejo que tem gente que ainda, mesmo nós dando aula e coisas afins, estão dizendo, pastor, isso eu acho que é daqui 100 anos. Isso aqui talvez seja lá na geração dos meus bisnetos. Não. Está muito próximo. É claro que nós não podemos dar a data, mas se você já está vendo alguém como Bill Gates falando sobre isso, entenda que ele pertence a certos grupos, ok? Não queremos aqui estender muito isso, porque nós sabemos que a internet agora, de certa forma, está sendo vigiada, né? Muito bem. Que eu quero colocar para vocês? Agora já voltando para a aula em si. Né? Uma outra pergunta, pastor, eu viajo
bem nesse horário, meu trabalho, eu tenho que fazer viagens de manhã, né, com o meu carro. Será que eu consigo ir ouvindo, pelo menos, né, as aulas? Talvez a online você não consiga, mas a aula anterior, né, que já está postada lá no YouTube, por exemplo, você consegue ter um recurso, dependendo do carro, do Wi-Fi, do Bluetooth, né, para ser mais precisamente. E nesse Bluetooth você consegue assistir pelo menos o áudio da aula, ok? Então, veja, Deus tem proporcionado diversos recursos para nós, mesmo aqueles que às vezes têm trabalho no certo horário, mas se ele tiver um carro lá com Bluetooth, ele consegue ouvir o áudio da aula e aprender um pouco e até distrair, principalmente que a maioria dos que viajam às vezes sem companhia, né? Muito bem. O que vamos falar hoje, pastor? Hoje vamos entrar no assunto da igreja de Éfeso. Mas, pastor, nós não trabalhamos as 7 igrejas na semana passada? Não. Na semana passada nós começamos respondendo perguntas e na sequência nós demos uma luz sobre as 7 igrejas. Por quê? Para que você clareasse a sua mente sobre esses aspectos. E que luz foi essa, pastor, que o Senhor deu para nós? Bom, nós falamos que haviam 7 igrejas, certo? E as 7 igrejas citadas na Bíblia, lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e 3, entre elas estava Éfeso, que era a primeira mencionada por Jesus, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que mais? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Muito bem. Na semana passada, para quem não estava conosco, depois você pode assistir com mais detalhes, eu falei que essa sequência não era à toa. Ou seja, Jesus não falou, Éfeso está mais pertinho, eu vou falar sobre Éfeso primeiro. Não, não era à toa essa sequência. Tanto que alguns avivalistas dos outros séculos, estudiosos dos outros séculos e até do nosso próprio século, resolveram classificar diante das eras, ou seja, diante desses 2000 anos da igreja, qual o período de cada igreja. E eu falei para vocês que Jesus, além de tratar especificamente com a igreja lá no passado, além de Deus estar falando, por exemplo, com Éfeso lá no passado, e dizendo, está realmente acontecendo isso com vocês. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela tinha um papel nessa era dos 2000 anos. E nós poderíamos ver que na sequência que Jesus falou das igrejas, seria a evolução da igreja no cenário bíblico e até no nosso cenário temporal. Muito bem. Lá eu fui comentando sobre cada igreja de uma forma geral e eu mencionei para vocês que nós estamos aonde? Na igreja de Laodiceia. Eu falei que do século 20 para cá tem se criado a igreja de Laodiceia, que mais para frente nós vamos comentar, mas é a igreja morna. A igreja que se esfriou, e se você reparar, a igreja de hoje não tem um peso como ela já foi no passado. Infelizmente. Eu creio que por isso Deus trará um avivamento mundial. Não por muito tempo. Eu não acredito num avivamento assim de 30, 40 anos, até porque não acredito que tenha tanto tempo assim. Mas Deus trará um avivamento o quê? Para reacender
a presença dele dentro dos corações, dentro dessa igreja. Muito bem. Só que qual é o porém, pastor? O porém, imagina o seguinte, que nós estamos aqui, e eu digo assim, por que nós estudamos o Apocalipse? Nós estudamos o Apocalipse porque nós precisamos estar prontos para o dia do arrebatamento. Sim ou não? Por quê? Porque não adianta eu esperar o dia do arrebatamento para me consertar, porque se isso acontecer, no dia do arrebatamento eu não subo. Então vamos fazer uma analogia aí. Avivamento. Pastor, eu estou esperando o avivamento. Não! Você deve se preparar antes. Antes. Porque se chegar o avivamento, e você como líder, você como homem de Deus, mulher de Deus, não tiver preparado, o seu papel não vai ser um papel ativo dentro desse avivamento. Vai ser muito mais como alguém que assiste, alguém que está ali passivamente. Pastor, mas e quanto àqueles que não conhecem Jesus? A conversa é outra. Aí Deus vai tratar cada um conforme o seu conhecimento. Mas você que já está dentro da igreja, você que já está ouvindo a palavra de Deus, não espere, porque esse avivamento vai nos ajudar a conseguir passar por esses últimos anos da igreja, que não serão anos fáceis. Nós já falamos aqui de princípio das dores. Por isso, fique atento com isso. Muito bem. Vamos dar sequência então. Então eu falei sobre as 7 igrejas, né? E disse que elas se localizavam na onde? Lá na Ásia Menor. Pastor, onde é que fica exatamente a Turquia? A Turquia, ela tem alguns países de menor expressão ali em volta, mas próximo dela, para você se localizar um pouco, nós temos um país bem conhecido que é a Grécia, ok? Então, essa área ali da Itália, mais do meio da Itália para baixo, uma parte ainda do que seria a futura Europa, essa parte da Ásia Menor, era bem dizer, né, uma parte da África também, era bem dizer o tal mundo antigo, né? Você viu, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele vai passar, por exemplo, pela Itália, ele vai passar por outras regiões, e entre essas passagens, não só dele, mas de outros apóstolos também, nós vamos ver a formação de mais de 100 igrejas, como nós mencionamos. Dentre elas, essas 7. Mas por que Deus escolheu 7 igrejas? Novamente eu te digo, veja, elas retratam uma evolução da igreja, ou pelo menos uma transformação da igreja nessas eras. Eu nem sei se posso falar evolução, porque eu entendo que nós chegamos na igreja de Laodiceia. E, infelizmente, a igreja de Laodiceia é a igreja morna, né? Bom seria que a última fosse Filadélfia, mas é Laodiceia. Mas por que a permissão de Deus de nós passarmos por essas igrejas? Exatamente para que a gente entendesse o papel da igreja, entendesse o nosso papel como cristão e entendesse as qualidades e desafios de cada uma delas, né? Eu comentei com você que se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer inclusive um resumo, né? Dizendo lá, Éfeso, qual é o significado de Éfeso, qual as características, qual a exortação que eles receberam, né? Qual a promessa que eles receberam e assim por diante. Então, isso nós podemos fazer com todas as igrejas, ou seja, toda igreja, toda cidade, como eu falei na semana passada, tinha um significado. Por exemplo, Éfeso, desejável. Tinha qualidades que Jesus ressaltou. Tinha uma área de problema
que Jesus exortou, e tinha uma promessa que caso eles se corrigissem em tal aspecto, eles alcançariam a promessa. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou dar uma adiantada, vamos dizer assim, eu vou dar um spoiler, como eles falam nos filmes. Quando eu vou lá em Laodiceia, que é a última igreja, e Jesus fala sobre a apostasia, fala sobre o esfriamento dessa igreja. Opa, pastor, o senhor está tratando com a Paula na quinta-feira sobre apostasia, né? Pois é, né? Qual é o período que a gente está vivendo? Laodiceia. Jesus, ele diz o seguinte, diante da exortação que ele dá para a igreja dele, ele diz o quê? Se a igreja dele se corrigir, ela vai reinar com Cristo. O que ele está dizendo? Quem vai reinar com Cristo? Os arrebatados. Ele está dizendo que nessa igreja de Laodiceia, se ela se corrigir, ela vai ser arrebatada, aqueles que se corrigirem, não aqueles que viverem monos. E uma vez sendo arrebatada, vão reinar 1000 anos com Cristo lá no milênio, e que você está craque nisso. Por isso eu quis deixar os temas das igrejas para agora, até para que eu pudesse ter mais facilidade para tratar, por exemplo, sobre milênio, e você já se localizar, ok? Então perceba que há uma cadeia, há uma teia, como se fosse uma teia de aranha, em que está tudo conectado, não é por acaso. Mas eu quero dar atenção hoje, mais especificamente, para essa igreja de Éfeso. Muito bem. Eu falei na semana passada, e vale dar um adendo, que Éfeso significava desejável. Opa, pastor, e o senhor colocou essa igreja de Éfeso em que ano mesmo? Nas eras de 2000 anos da igreja? Eu coloquei essa igreja, não só eu, os estudiosos colocaram, desde a morte de Cristo até quando João Batista recebe a revelação. Então a gente pode estabelecer aí aproximadamente entre o ano 30 a 33 depois de Cristo até o ano 90 a 100 depois de Cristo. Eu falei que essa igreja ela tinha uma característica muito interessante, que era a igreja desejável, ok? Agora, depois nós vamos trabalhar essas características, mas eu quero falar um pouco sobre essa igreja que tem como característica principal ser a igreja quando o Pentecostes aconteceu, né? Muito bem. Quando nós pensamos na igreja de Éfeso, o que nós temos que fazer? O exercício de imaginar como era a localidade. Então, se eu quero conhecer Sorocaba, os sorocabanos, conhecer as igrejas de Sorocaba, um dos exercícios que eu posso fazer é conhecer Sorocaba como um todo. Entender o que se passa na mente dos sorocabanos, entender quais são as angústias dos sorocabanos, quais são as características dos sorocabanos, para daí entender a característica das igrejas. Pastor, mas tem isso? Amado, tem. E olha que hoje nós estamos num mundo, digamos assim, globalizado. Hoje nós temos internet, então nós sofremos muitas influências, inclusive de outras regiões, principalmente de regiões próximas, como a capital São Paulo, né? Hoje temos um acesso mais rápido entre essas cidades. Mas mesmo assim, se você perceber as igrejas de São Paulo, junto com as igrejas de Sorocaba, elas são e têm diferenças, certo? As pessoas que frequentam as igrejas de São Paulo, elas têm características próprias, e as pessoas que têm e frequentam igrejas, às vezes, de Sorocaba, têm suas características próprias também. É por isso que nós falamos e incentivamos alguns irmãos que dizem assim, pastor, porque eu vou para tal lugar. Falo, legal, muito bem. Primeiro, você orou para Deus para saber se você deve ir para aquele lugar?
Ah, orei, Deus revelou que sim. Amém. Então você tem isso confirmado? Tem. E o que você conhece sobre aquele lugar? Ah, eu não conheço nada. Então você não está apto para ir. Por quê? Porque você deve procurar, no mínimo, conhecer razoavelmente. É claro que todo conhecimento ninguém vai ter, mas pelo menos um bom conhecimento daquele lugar onde você vai. Então você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você não pode chegar com a cara e com a coragem lá. Se você vai fazer uma obra nos Estados Unidos, primeiro, quem é os Estados Unidos? Quais as dificuldades dos Estados Unidos? Quais as ações espirituais que existem naquele país? Qual é a história dos Estados Unidos? Como é o povo americano, norte-americano? E detalhe, quando você estuda os Estados Unidos e os 50 estados que possuem os Estados Unidos, você vai perceber uma diferença muito grande entre os estados, entre esses 50 estados. Ou seja, a conversa que você tem, por exemplo, no Texas, não vai ser a conversa que você vai ter na Califórnia. O trabalho é totalmente diferente. Entende? Então, olhe quantos detalhes que nós precisamos entender se desejamos estar em um local ou outro quando Deus nos mandar. Agora, nós estamos falando que Jesus, pegando aquelas mais de 100 igrejas, ele faz um trabalho muito seleto que só ele poderia fazer e começa então a olhar e dizer, ó, dessas 100 ou mais igrejas, eu vou separar 7 que vão resumir a história da igreja. Eu vou separar 7 de maneira que as pessoas entendam como as coisas são trabalhadas. Curiosamente, quem assistiu nossas aulas de principados e potestades vão se lembrar que eu falava de 7 principais principados, ok? 7 grandes principados, ok? Então, perceba-se. Quando nós falamos de Éfeso, eu vou lembrar de uma coisa muito singular, sobre Diana. Pastor, já sei, Diana era a ex-mulher do príncipe Charles. Não é dessa Diana que estamos falando. Eu estou falando do principado de Diana. Pastor, por que você fez essa brincadeira? Para quem chegou agora a entender que existe um principado com o nome Diana, que tem características próprias. Pastor, e o que isso tem a ver com Éfeso? Simples. A expressão que se usava na época era Diana de Efésios, ou Diana dos Efésios, perdão, ou Diana de Éfeso, ok? Muito bem. Então era um principado tão forte nessa cidade que esse principado se apresentava como principado da cidade X. Pastor, estou começando a me localizar. Se eu vou estudar Sorocaba, eu tenho que entender que existem principados e potestades que agem nesta região. Pois é, isso mesmo. E que por isso, não só pelas características de costume, de tradições, nós sofremos influências. Perfeito. Então, se eu, por exemplo, fosse fazer essa comparação entre Éfeso e Sorocaba, eu teria que ser, estudando Sorocaba, entender que nós começamos a nossa história, entre aspas, em 1654, que é a fundação. Só que, antes disso, havia um povo aqui, os indígenas, que tinham uma influência espiritual. Durante esse período, houve a ação de uma determinada fé.
Durante esse período, houve os bandeirantes, os tropeiros e tantos outros. Isso vai trazendo características não só de costumes, mas também espirituais para uma cidade. Como assim, pastor? Imagina o seguinte, não sei se você sabe, os principados, eles são, em grande parte, territoriais. Então, por exemplo, se você pensar em alguns principados, eles têm uma atuação mais forte na Europa. Outros têm uma atuação mais forte na América. Por exemplo, Leviatã, ele tem uma ação muito forte no continente americano. Ok? Muito bem. Só que um fator, como é que eles entram? Eles entram por uma autorização espiritual. Se eu tenho um europeu na Europa, e esse europeu da Europa, por um movimento de imigração do século XIX, eles vêm para a região do Brasil. O que eu estou trazendo com o europeu? Ah, pastor, já sei. A cultura do café, a cultura... Não, não é só isso, não. Você está trazendo questões espirituais que outrora era só da Europa, que agora entra em nosso país. Entende? Então você começa a ver que nós começamos a ter um misto. Mas no tempo de Éfeso, nós estamos trabalhando, nós podemos entender que algumas características. Primeira, uma ação muito precisa de Diana. E eu já vou tocar nela, já vou falar sobre ela, para que vocês entendam, mas entenda que é um principado, é uma divindade pagã. Muito bem, qual é a outra característica? A outra característica que das cidades da Ásia Menor, ou seja, de todas aquelas cidades, ela era a principal. Seria como se eu falasse, por exemplo, do estado de São Paulo. Qual é a principal cidade? São Paulo, ok? Agora veja, e com relação ao Império Romano, pastor, qual é a diferença? Ásia Menor é aquela região restrita. O Império Romano era todo o domínio romano da época, ou seja, bem dizer, o mundo todo da época, né? Ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Então não era fraca, porque ela só era menor que Roma e menor que Alexandria. Então você vai percebendo certas características. Por quê? Uma igreja forte, uma cidade forte financeiramente é uma cidade que causa influência até no meio daqueles que vão congregar na igreja, ok? Muito bem. Mas o que levou, por exemplo, o pastor Éfeso a ser uma cidade forte? Ela era uma cidade-porto. Como assim porto? Ela era uma cidade que dava acesso aos mares, era uma cidade que dava acesso a que navios, povos estrangeiros chegassem ali. Pastor, estou me localizando. Porque o senhor comentou há pouco que quando vêm estrangeiros, eles trazem não só cultura, não só costumes, mas eles trazem um contato com questões espirituais. Pois é. Agora, ao mesmo tempo que ele traz um contato com questões espirituais, ele traz mais o quê? Ele traz recurso. Quanto mais fluxo, mais recursos, mais comércios, mais movimento financeiro. É por isso que nós não podemos estudar a Bíblia simplesmente por estudar. Nós temos que entender a geografia, entender a história, entender tudo o que se ocorreu naquela época, entendeu? Muito bem. Que mais, pastor? Graças a esse fluxo financeiro, eu, por exemplo, tinha um grande centro de educação lá, com escolas, com bibliotecas, com salões. Por exemplo, eles tinham um anfiteatro ao ar livre
Para você ter uma ideia, que cabia 25 mil pessoas. Pastor, quantas pessoas tinham na cidade de Éfeso? 250 mil aproximadamente. Ah, pastor, mas era menor que Sorocaba. Lembre, eu estou falando de uma igreja de 2000 anos atrás, ok? Então, 250 mil era um número muito expressivo para aquele tempo, a ponto de ela ser a terceira maior do Império Romano. Muito bem, mas localize comigo. Eu estou falando de uma cidade com 250 mil habitantes e que constrói um anfiteatro que cabia, no mesmo tempo, 25 mil pessoas. Só estabeleceu uma relação 250 mil, 25 mil. Ou seja, dentro do teatro, de uma só vez, eu punha 10% da população. Entendeu? É como se São Paulo, por exemplo, que hoje deve ter 13 milhões, colocasse 1.300.000 dentro de um mesmo lugar para um teatro. Né? Muito bem. Pastor, e aonde você quer chegar? Eu quero chegar que se eram pessoas que tinham um grau e um centro de estudo muito grande, eram pessoas que tinham acesso à leitura, tinham acesso ao conhecimento, seja ele de leitura ou, se muitos não sabiam ler, pelo menos um conhecimento transmitido oralmente, ok? Mas nós vamos descobrir que muitos tinham a leitura. Raciocina comigo. No século XIX, quando os imigrantes vieram para cá, quando nós tínhamos o brasileiro, muitos não sabiam ler. E eu estou falando de uma igreja que vivia lá no início, há quase 20 séculos atrás, do século XIX, e que a maioria sabia ler. Entendeu? Muito bem. O que vale mencionar, pastor, ainda em cima disso? Vale mencionar, por exemplo, que Paulo se deteve 2 anos e pouco nessa igreja. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Atos, capítulo 19, versículo 10. Então, de 2 anos e pouco, quase 3 anos, aproximadamente, até desde a chegada dele, ou se contamos num tempo mais intenso, 2 anos de ação de Paulo nessa cidade. Não há outro local onde Paulo tenha ficado mais tempo ensinando, se dedicando, do que a cidade de Éfeso, ok? Daí você começa a perceber que o negócio era mais embaixo. Por quê? Porque você já viu Paulo passando em certas cidades, ficando às vezes pouquíssimo tempo, e a cidade sendo transformada. Eu estou falando que Paulo levou 2 anos juntamente com a unção do Espírito sobre ele, para começar a gerar grandes mudanças naquele lugar. Muito bem. Pastor, e se a gente não tivesse uma unção de avivamento? Possivelmente não faríamos diferença alguma, só o Espírito Santo mesmo para trabalhar essas situações. Agora veja o que diz Atos 19, 20. E quando Paulo estava lá onde, pastor? Em Éfeso. A palavra do Senhor crescia e prevalecia. Certamente houve o quê? Uma demonstração de poder muito grande lá, certo? Para você ter uma ideia, diz a Bíblia, diz a história judaica, no caso da igreja, que eles queimaram os seus livros de encantamentos, de feitiçarias. Diz um cálculo estimativo que, se somássemos os livros queimados na época, nós teríamos por volta de 50 mil denários. Pastor, quanto que equivale mais ou menos isso? Ok? Muito bem. Aproximadamente aí 4 milhões de dólares
em livro. Transforma isso no português, pastor, no real. Aproximadamente 20 milhões em livros. Ah, pastor, mas se hoje nós somarmos os livros de todas as livrarias da nossa cidade e da capital, talvez a gente tenha algo próximo disso ou até maior que isso. Eu estou falando daquela época. É um número extremamente simbólico para aquele tempo. E eu não estou falando de livro, por exemplo, de biologia, eu não estou falando, por exemplo, de livro de geografia, não estou falando de livro desses assuntos, eu estou falando de livros voltados à feitiçaria, à magia. Por que eu estou falando isso? Para mostrar a influência espiritual que havia naquele local. Muito bem. Agora veja, 2 Coríntios 4, versículo 3 ao 4 diz: porque nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Opa, ele vai dar uma luz o que estava vendo em Éfeso. E como o que está vendo em muitos lugares. Às vezes a gente fica lutando contra o livro propriamente dito. Às vezes a gente fica lutando contra a pessoa propriamente dito. Às vezes a gente fica lutando por métodos. Veja que a aula desses dias de hoje, que nós estamos dando desde a semana passada, eu estou mostrando uma luz para vocês, como é que se luta dentro de uma cidade, como é que se batalha espiritualmente dentro de uma cidade, como é que se conquista uma cidade. Porque a tendência humana é querer conquistar por métodos. Ora, se eu me expressar dessa forma, se eu falar assim, olha, eu assisti um curso lá que ele falava e ensinava uma oratória. Amados, tudo isso é bom. Não estamos dizendo que uma boa oratória não é bom. Não estamos dizendo que recursos como, por exemplo, um microfone é bom. Não estamos dizendo, por exemplo, que um data show não seja bom. Mas essas coisas por si só não vão mudar uma cidade, um estado, um país, um continente. Não vão. Porque a Bíblia é muito clara que diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue e carne, dependendo da versão, mas contra principados e potestades, ou seja, ele está falando claramente, o problema de Éfeso não era os 20 milhões em livros. O problema de Éfeso não era um número incalculável de livros de magia. O problema é o que movia isso. O problema é o que fazia com que eles tivessem tantos livros, com que eles tivessem um desejo tão grande por isso, e nós vamos descobrir que tudo isso vinha de um movimento do Principado de Diana, que junto com ele traz as potestades que estão abaixo dela, e junto com as potestades eles traz os príncipes deste mundo, e abaixo desses eles trazem as hostes espirituais, que é o grau mais baixo. Então não ache que o problema de uma cidade é simplesmente o Exu Caveira, Maria Padilha ou qualquer coisa assim. Esses são demônios de hierarquia menor. Esses são os demônios que às vezes aparecem aí nas igrejas para serem expulsos. Eu estou falando de principado. Principado é extremamente organizada, extremamente detalhista, extremamente calculada dentro de um prazo, de uma atmosfera. Por exemplo, há um espírito de Piton, né, que é um espírito de uma cobra, que ela não pica, não morde propriamente dito uma pessoa, mas na realidade ela faz o quê? Ela comprime a pessoa e vai matando de pouco em pouco, ok? Então é um espírito que comprime os pastores, comprime os líderes e vai matando de pouco em pouco, mas isso é uma potestade que está debaixo de um principado. Entende como a coisa é mais embaixo e por que a gente precisa entender essas questões muito bem.
Agora, Éfeso, eles tinham uma tal veneração por Diana, que é um principado, construído um templo, né, em nome de Diana, para vocês terem uma ideia da época, e que muitos iam lá adorar. Muito bem. Vale lembrar vocês que o que acontece? Às vezes, se você está numa cidade, numa região, aquele principado é conhecido por um nome. Numa outra região, aquele principado é conhecido por um outro nome. Diana é um nome latim, né? Esse nome latim, Diana, ele é associado então aos romanos. Mas se você for lá na Grécia, você vai ouvir falar sobre um templo dedicado a Ártemis. E você vai falar, mas eu não conheço Ártemis. Muito bem, Ártemis é Diana. Ou seja, Ártemis para o grego é o mesmo que Diana para os romanos. Muito bem, esse templo era um templo assim, majestoso em termos de estrutura, né? Para você ter uma ideia, esse templo de Diana, ele demorou aproximadamente 2 séculos para ser construído. Ele tinha 127 colunas, com 20 metros cada uma. Você tinha mármores nos pisos e nas paredes, ok? Então veja a proporção da coisa. Agora, pastor, qual é o fator do culto de Diana dos Efésios, né? Esse culto, você está falando sobre uma cidade de Éfeso. Eu não falei para vocês que a cidade de Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor? E o que acaba acontecendo? Faça essa reflexão comigo. Se eu tenho uma cidade mais importante numa região, ela é o quê? Uma influenciadora. Então ela começa a contaminar, o culto de Diana começa a contaminar todo o território da Ásia Menor. E pastor, qual é o problema disso? Primeiro, que Diana é conhecida como o principado da inversão. Por quê, pastor? Porque o homem não é mais o cabeça e a mulher é o cabeça. Uma inversão espiritual. Quando eu inverto no mundo espiritual alguma coisa, eu estou dizendo o quê? Eu estou falando de espírito de rebeldia. Eu estou falando de que aquilo que era mais agora vira menos. Do que aquilo que era positivo vira negativo. Ou seja, parece nada, né? Você falar, por exemplo, 5 e menos 5. Parece que é igual, mas não é. Se você pegar, por exemplo, 5 e menos 5, numa escala na matemática, você tem uma diferença de 10 números. Eles não são iguais, né? E essa deusa era conhecida como a deusa da volúpia, ou seja, das orgias. Daí começa a acontecer muito comum no Império Romano, se você for estudar, casas famosas de orgias, parte da sexualidade desenfreada, ok? Agora veja, diante disso começam a surgir então as sacerdotisas prostitutas, ou seja, mulheres que trabalham para Diana, que são escolhidas a dedo pela Diana para servirem como prostitutas. Mas e daí, pastor? Basta a gente não ir. O problema é que, não sei se você sabe, toda ligação sexual é uma ligação de sangue. E toda ligação de sangue é uma aliança com o mundo espiritual. Então, se eu pegasse um romano que se relacionasse com uma dessas sacerdotisas, eu estou fazendo o quê? Eu conectei ele a Diana. Eu conectei a geração dele a Diana. Ok? Muito bem. Vale lembrar também que, como era uma cidade portuária, que tinha muito comércio, muita saída de coisas, o que estava acontecendo? Estava entrando muito estrangeiro.
Olhe como o principado não é tonto. Olhe como o principado, ele faz as coisas de uma maneira estrategista. É como um general de guerra. E por isso que nós não podemos brincar com principados ou com potestades do jeito que a gente quiser fazer. Agora veja, uma vez entrando diversos homens, esses homens também acabavam tendo acesso a esses cultos ou trabalhos sexuais, acabavam tendo suas conexões de vida com esses ambientes e depois voltavam para suas regiões conectados a Diana, ou por vezes se ficando ali exerciam o seu papel também conectado a Diana. Pastor, tem mais alguma coisa assim? Alguns acreditam que Astarote, que é uma deusa citada lá no livro de Juízes, e que era adorada pelos cananeus, aquele povo que habitava lá, Canaã, era o quê? A mesma Diana, né? Há alguns que defendem, e eu não duvido que isso seja possível, porque de fato, conforme a era, conforme o tempo, o próprio inimigo, ele muda o nome dele para que ele seja aceito de uma forma melhor, não é? Muito bem. Agora perceba, Éfeso então era um centro comercial, um centro religioso, acabava exercendo uma ação muito forte em toda a Turquia, mas raciocina comigo. Essa Turquia se localiza entre o que nós chamamos hoje de Europa e de Ásia. Veja como o ponto é extremamente estratégico, né? Muito bem. Para você ter uma ideia da noção da grandiosidade da coisa, o Templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo, ok? Muito bem. E na Grécia, que era muito comum templos, o Templo de Diana na Grécia, que era onde estava esse templo, ele foi tido como o maior templo grego da época, né? Muito bem. Na época não se chamava Turquia, tá? Vale lembrar que nós estamos falando da Ásia Menor e mais precisamente dessa região que nós estamos falando da Anatólia, ok? Muito bem, vamos dar sequência. Olhe a preocupação desses homens e olhe a tamanha veneração desses homens com Diana. Quando o templo foi ser construído, eles descobriram que o terreno que tinha sido determinado lá pelas entidades espirituais era um terreno argiloso e que tinha muitas camadas de carvão vegetal, né? Para quê? Para que essas camadas dessem uma estabilidade para o templo e que seria muito difícil esse templo ser afetado por um terremoto. Veja que até onde era construído, até onde era localizado, era um local escolhido a dedo. E as portas do templo eram de cipreste. E as colunas do templo, já falamos, de mármore. E a escadaria da madeira da ilha de Chipre, ou seja, tudo que havia de melhor na época estava lá. Agora, olhe que coisa doida. Esse templo, ele movia muito a parte financeira, porque eram estrangeiros, eram pessoas de Éfeso, eram pessoas da Grécia, eram pessoas de tudo quanto é lado que iam nesse templo. E isso iam levar muitas vezes os seus dízimos, as suas ofertas, ou mesmo buscar trabalhos. E isso fez com que houvesse uma movimentação tão grande de dinheiro no local, que criou-se um banco da Ásia naquele local. Virou um banco.
Agora, como que era esse templo, pastor? Esse templo era da seguinte forma, e grave essas coisas que eu estou falando, porque elas vão nos esclarecer outras coisas. Lá no fundo, atrás de uma grande cortina, estava a estátua de Diana. Muito bem, você que é inteligente já fez a seguinte associação. Pastor, o tabernáculo de Cristo tinha o local mais externo, depois nós entrávamos no santo lugar e depois no santíssimo. Mas tanto para entrar no santo e para o santíssimo, especificamente, ou santo dos santos, eu tinha uma cortina, um véu que separava a Arca da Aliança. Não achou parecido? Uma cortina que vai separar lá na parte mais específica do templo a imagem de Diana. E nós sabemos que Satanás, ele é um copião, só que ele copia de forma pervertida. Ele pega, como eu dei aquele exemplo, o 5, ele diz é 5, mas é menos 5. Então, para quem olha e não conhece matemática, acha que é o mesmo número, acha que é a mesma forma. Mas para quem conhece um pouco mais vai dizer, não, menos 5 jamais vai ser 5. Ok? Muito bem. Vamos dar sequência. Então, essa Diana, ela tinha uma característica própria, né? Ela era uma mulher, uma estátua, uma figura que era representada por vários seios. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Eu tentei botar aqui, ó, a imagem dela. Você está vendo vários seios, inclusive aí funcionando até nesse lugar como um chafariz. Cada seio funcionando como uma saída de água. Pastor, e aí? E aí que o seio representa o quê? O amamentar. E aí, pastor? E aí que o amamentar representa o alimento, a manutenção da saúde, a manutenção, e você segundo os médicos mais modernos, eles gostam de usar essa expressão, você é o que você come. Em outras palavras, Diana alimentava, então quem era alimentado por Diana era o quê? A semelhança das coisas voltadas a Diana. Hoje, nós sabemos que há também outras estátuas que podem representar Diana, como aquela dela sendo uma guerreira, e isso também é muito comum, ok? Dela sendo uma guerreira. Por quê? Porque a imagem da mulher forte, lembra que eu falei que era a inversão do homem com a mulher? A imagem da mulher forte, da mulher poderosa, da mulher independente, te lembra alguma coisa? Feminismo, te lembra alguma coisa? E aqui uma outra imagem da característica de Diana, que é a mulher que carrega a luz, que carrega a tocha. E agora, sabendo de tudo isso, você tem condição de chegar nos versículos que Jesus vai falar com essa igreja. Veja, Apocalipse 2, 1 a 7 vai falar o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Né? Muitos interpretam esse anjo da igreja de Éfeso como o pastor da igreja de Éfeso. Né? Isto diz aquele que tem a sua destra 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais. Veja, muito número 7. De quem que ele está falando aqui? De Jesus, de Deus, ok? Então, mais precisamente de Jesus, neste caso, que estava revelando a palavra. Por isso o número 7, que é o número da perfeição. Né? Muito bem. Olha como Jesus vai começar a trabalhar cada igreja. Ele não começa puxando a orelha. E olha que isso é um ensino até para nós líderes, isso é um ensino até para nós, quando nós vamos tratar com ovelhas. Porque ele diz assim, conheço as tuas obras. Ou seja, nada era oculto dele.
e o teu trabalho e a tua paciência. Perceba, ele começa elogiando, ele começa ressaltando as qualidades, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos. Oh, bom seria se no nosso tempo nós puséssemos à prova todo aquele que se diz autoridade no Senhor, a todo aquele que se diz apóstolo, profeta, mas não de uma forma negativa. Não é em espírito de rebeldia que eu estou falando, mas para que a gente não fosse iludido com muitas mentiras por aí, com muitos enganos, onde qualquer um hoje se denomina líder, se denomina isso ou aquele outro e sai por aí falando que Deus falou com ele. Nem todos, ok? Muito bem. E que não o são, ou seja, eles puseram à prova esses apóstolos que não o eram. E tu os achastes mentirosos, ou seja, eles conseguiram ter o discernimento espiritual que aqueles homens não eram de Deus. E tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Olhe quantas qualidades Jesus vai. Ok? Só que coloca um ponto aí. Tenho, porém, contra ti que deixastes primeiro amor. Pastor, uma luz. Quem é esse primeiro amor? Amados, imagina o seguinte: nós, igreja, somos o quê? Somos o quê? A noiva. Quem é o primeiro amor da noiva? O noivo. Ok? Ah, pastor, estou conectando. Então, o primeiro amor que foi deixado foi Jesus. Foi a Trindade, mas mais especificamente o próprio Cristo. Pastor, todo sentido. Estamos falando de Diana. Estamos falando da igreja que inverte os polos. Estamos falando da igreja que está se dedicando a uma cidade que diz que o homem não tem valor e a mulher deve ser valorizada a tal ponto de tornar esse homem alguém apagado. Então, qual era o foco? O foco não era mais o noivo. O foco não era mais Jesus. O foco era Diana. Ou seja, o foco não era mais Jesus, mas a igreja, no sentido não mais agora como noiva adornada, perfeita do Senhor, mas como uma igreja de pecado. Uma igreja falha, uma igreja humanista, uma igreja que diz, olha, o que vale é o meu umbigo, o que vale é o que eu acho, e Jesus fique silenciado aí, porque eu sei o que é bom para mim. Consegue perceber isso? Jesus vai chegar, olha, vocês não estão se percebendo, porque durante muito tempo vocês questionaram os apóstolos falsos, vocês perseveraram, mas vocês não estão percebendo que está indo para um caminho, e é uma coisa, às vezes, tão simples, às vezes, que você nem se percebe que ela ocorre. Ou seja, uma noiva que deixa o primeiro amor é uma noiva que quer ser independente. Olha a profundidade do que nós estamos falando hoje. Talvez muitos digam assim, mas pastor, eu nem vou estudar as 7 igrejas de Apocalipse, porque ali no livro de Apocalipse não representa tanta coisa. Ao contrário, representa muito. Agora veja só. Então, nós estamos falando de uma igreja que tinha muitas qualidades, mas tinha um problema. Uma noiva que desejava a independência de Jesus. Opa! Pastor, isso acontece na história? Vamos lá atrás. Lá no princípio, quando Deus vai formar o homem e a mulher. Quando ele forma o homem e a mulher, o objetivo de Deus era o quê?
que esse homem e a mulher o adorassem. Por isso Deus se apresentava a eles todos os dias no cair da tarde. Agora, o que vai acontecer? Havia um casal, um homem e uma mulher. Essa mulher, ela deveria andar conectada com o marido. Sim ou não? Essa mulher, junto com seu marido, segundo Deus, era um só corpo. Mas a história diz que ela estava desconectada. Em algum momento ela se desconectou. Mas quando foi? A Bíblia não dá detalhe. Mas eu pergunto, Eva não percebeu. Adão, que era infelizmente humano, não percebeu, mas Jesus percebeu. Porque Jesus na onisciência olha e diz, está sendo a mesma história de Adão e Eva. Nós éramos o primeiro amor de Adão e Eva. Eva tinha no seu marido o seu espelho, Eva tinha no seu marido a imagem de Deus. Ou seja, meu marido traz a imagem daquele que o criou e eu sou semelhança dele. Mas agora eu resolvi andar pelo Éden, sozinha, para procurar o meu próprio caminho. E ela, infelizmente, encontra um caminho de independência. Pastor, prova isso. Quando Adão chega no lugar, o que ela faz? Olha, Adão, eu comi deste fruto. Olha, Adão, a coisa não é bem assim. Claro que eu estou colocando na nossa linguagem hoje, né? Você está me vendo viva aqui? O homem deixou de ser o principal e agora ele dá atenção à mulher, no sentido que a mulher seja a principal. E por favor, amados, não entenda isso de uma forma errada, tá? Não entenda isso de uma forma assim, que nós estamos defendendo o machismo. Nada disso. Isso é a maior tolice, a maior bobagem que criaram para separar homem de mulher. Foi o tal machismo versus feminismo, foi a tal etnia que separa brancos, negros de amarelos. Deus nunca desejou isso. Deus só tinha estabelecido uma ordem, ok? Muito bem. Agora veja, olha o que Jesus vai falar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Vamos voltar lá em Adão e Eva? Deus percebe que eles se escondem e ele vai perguntar, né, para eles lá. Vai lançar uma pergunta. Onde eles estavam. O que Deus estava fazendo lá no passado? Adão e Eva precisavam se localizar. Eles precisavam saber aonde eles estavam para saber o que levou-os a cair. E não é a mesma pergunta indiretamente aqui? De onde caíste? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica novamente as primeiras obras. Ok? Quando não? Agora Jesus dizendo, olha, observa que ele vai falar um quando não aí. O que é quando não, pastor? Não entendi. Se assim você não fizer. Entendeu? Brevemente a ti virei. Ou seja, Jesus não falou, olha, daqui 1000 anos, não. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar teu castiçal, se não se arrependeres. Pastor, vai tirar o castiçal? Em algumas versões, né, tem candeeiro, em algumas versões, né, fala sobre o quê? Aquilo que ilumina. Curiosamente, vocês vão se lembrar daquela estátua da liberdade, que é um dos símbolos de Diana, e o que ela carrega lá? Uma tocha com fogo. Mas a Bíblia diz que lá no passado, Deus ia tirar o castiçal, porque o castiçal estava
entregue nas mãos erradas. Muito bem. Continuando no texto. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Aí olha o que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Opa! Não sei se você percebeu aí, ele está falando no plural, às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ele não fala assim, aquele que for crente por um tempo. Ele não fala assim, aquele que começar bem a história dele. Aquele que no meio da história dele fez alguma coisa legal. Não, ao que vencer. Quem vence? Quem termina a corrida. Quem vence? Quem, apesar de todos os percalços da vida, chega no final. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, olha que interessante. Jesus começa com um elogio, mas depois Jesus vai apontar um problema e daí ele coloca uma condição. Se vocês olharem aonde vocês caíram, se vocês se arrependerem quando notarem aonde vocês caíram, aí eu os abençoarei. Mas, se não, o que ele vai fazer? Vai tirar o candeeiro das mãos deles, ok? Agora, pastor, essa igreja tinha qualidades? Claro, nós falamos aqui. Nós falamos que ela não fazia, por exemplo, distinção de classes. Não havia, por exemplo, quem era leigo, quem era religioso. Não havia, por exemplo, quem se achasse maior ou menor. Os nicolaítas, eles tinham como essa característica de se acharem os mais importantes. E a Bíblia diz que eles condenavam isso. Entendeu? Então eles tinham qualidades? Tinham sim. Eles tinham situações favoráveis a eles? Tinham sim. E por isso Jesus aparece a eles. E por isso Jesus ainda vem diante deles para o chamar para um concerto. Mas a Bíblia diz o seguinte, ao que vencer. Ou seja, não basta você ter algumas características bacanas. O que vencer é o que vai até o fim, é o que persevera, o que se dedica. Amados, se hoje alguém serviu a Deus durante um tempo, no meio do caminho ela fala, não quero mais nada com isso, não quero mais relação com esse Deus, eu quero fazer o meu caminho, vai dar problema. Agora eu quero destacar, até para finalizarmos, 3 aspectos importantes do conselho de Jesus. Primeiro, lembra-te onde caíste. Depois, arrepende-te. E o arrepender aqui não é tipo, não queria ter feito aquilo, não. É uma mudança de mentalidade. E depois o que o texto diz de techuvá. Techuvá é voltar para o caminho. Voltar para o primeiro amor, voltar para as obras de Deus, né? Para as primeiras práticas. Agora, perceba, de quem nós falávamos, de qual ação? Diana. E o que Jesus, diz que vai tirar? O candeeiro. Ou seja, o lugar de destaque. Vai tirar a luz. E qual era aquela imagem mesmo da estátua da liberdade? O que tinha na mão dela? Quase como que ela dizendo, olha, eu carrego a luz. Diana, você não carrega a luz, eu tiro a sua tocha, eu tiro seu candeeiro, eu tiro seu castiçal, eu tiro aquilo que você chama de luz, porque isso não é a luz verdadeira, Diana. A luz verdadeira sou eu, que sou o primeiro amor, Jesus Cristo.
Olhe como tudo se encaixa. Olhe como tudo estabelece uma relação, e por isso que eu estou falando que uma das falhas da nossa igreja na atualidade é querer fazer muita metodologia. E novamente eu digo para vocês, eu não sou contra métodos. Eu não sou contra certas dedicações, certos empenhos, não. Mas a igreja não pode ter isso como a base fundamental. Ah, eu vi lá que deu certo numa outra igreja. Eu vi lá que deu certo numa outra cidade. Eu vi lá que tem um pastor que fez assim, a igreja dele tem 5.000 membros e a minha vai ter também. Não vai ter necessariamente. Porque a carga espiritual que há num lugar, os costumes, as tradições não são os mesmos. O que Cristo quer fazer num ambiente não é o mesmo do outro. Às vezes dentro da própria Sorocaba, às vezes Deus tem um trabalhar em cada bairro, um trabalhar em cada tipo de ação. Isso não significa que nós não temos unidade. Sim, nós temos unidade, mas isso significa que Ele deseja de nós uma mudança, ok? Então, nós vamos descobrir que logo nos primeiros séculos da igreja, a igreja de Éfeso, a igreja cristã de Éfeso deixou de existir. É triste para nós dizer isso, mas ela deixou de existir. Certamente porque não voltou ao primeiro amor. Certamente porque achou que o candeeiro era dela e que Diana daria o candeeiro, Diana daria a luz. Mas não foi o que aconteceu, né? Atos 19, 34 diz assim: mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram em grande voz, clamando pelo tempo de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Olha o nível de hipnotismo, olha o nível de encantamento daquele povo. Quando Paulo chega na região e descobrem que ele é judeu e que ele servia um determinado Deus, eles falam: aqui não. Grande é a Diana do Efésio. Imagina o encantamento, a noia que havia na cabeça deles, de ficarem 2 horas quase gritando o nome de Diana e dizendo que ela era grande. Foi ali que o apóstolo Paulo entrou, né? É interessante que Diana também significa Artemis. Lembra que eu falei para vocês? Quando nós vamos no dicionário Strong, que é um dicionário muito bom, ele diz que Artemisa ou Artemis significa luz completa, mas ao mesmo tempo fluxo restringido. Diana gosta de se apresentar como aquela que é luz. O movimento feminista gosta de mostrar que eles agora entenderam como seria um mundo melhor. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. A Bíblia diz que Jesus tirou o candeeiro, tirou o local de destaque, e Éfeso ficou apagado por causa de uma escolha em não voltar ao primeiro amor. Aqui, não sei se vocês veem, tem a imagem do que seria o templo na época de Diana, né? E assim por diante. Temos aqui uma outra imagem, mas essa aqui é uma imagem reduzida do que seria aquele templo, tá? Essa aqui está lá na França. É apenas um protótipo, é apenas algo que traz a semelhança para que nós pudéssemos entender como eram essas coisas. Amém? Que Deus abençoe. Não sei se tem perguntas hoje. Não tem. Não tem perguntas? Amados, aonde nós queremos ir? Nós queremos dizer que Deus está trazendo um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo onde Deus vai alinhar todas as coisas,
Um tempo onde Deus vai alinhar as 7 igrejas. Se há falta de primeiro amor, ele vai querer o alinhamento. Se há as características das outras igrejas que nós vamos tratar nas outras semanas, ele vai querer alinhamento. Para que de fato o avivamento possa vir sobre nossa vida. E a começar em nós, que estamos ouvindo, que conhecemos a palavra, Deus deseja fazer essa mudança em nossas vidas. Amém? Quero terminar orando, né? Surgiu uma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Bela Enxoval, acho que é a Raquel, né? Amém. Bom dia, pastor. Daiana pode ser também uma pessoa, não necessariamente um grupo feminista? Sim, sim. Uma pessoa pode ser influenciada por Daiana. Exatamente. Por quê? Porque o principado ele pode atuar dentro de um grande grupo, que é a característica principal, mas uma pessoa sob influência de Daiana pode entrar num território, pode entrar, por exemplo, numa igreja e ali ir dinamitando toda a igreja. Amém? Então, olha o perigo da coisa. Às vezes a gente tem mais facilidade para ver o todo, né? Ali tem uma grande ação de Daiana. Em Éfeso havia um povo que ficava gritando 2 horas, grande a Daiana. Mas às vezes uma pessoa que carrega essa característica, e se ela não for revelada, se não houver o discernimento de Deus sobre essa vida, ela pode começar a influenciar. Porque Daiana tinha uma característica muito interessante. Ela tinha um encantamento muito grande. Você pode ver que muitos aderem a essa característica como se fosse a melhor coisa do mundo. Porque encanta a imagem de uma mulher com os seios amamentando. Parece algo bom, algo maravilhoso, mas nesse caso não era. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos declarar a tua vitória, a tua bênção sobre cada vida que está nos assistindo. Que o teu Espírito fale com cada coração. Que o teu Espírito se revele a nós, Senhor, transmitindo tudo aquilo, Senhor, que só tu podes transmitir a nós, Senhor. Pai, nós como homens transmitimos a sua palavra, mas verdadeiramente teu Espírito transforma e toca as vidas. Dá-nos uma semana de bênção. Que nesta noite o Senhor fale conosco. Fala, Senhor, no demais da semana com cada um. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amados, não se esqueçam, nós estamos com uma limitação hoje, né? Até por causa de alguns decretos aí da prefeitura, do governo e tudo mais. Não estamos tendo cultos direto na igreja, mas os cultos estão acontecendo online. Hoje estarei com vocês à noite lá no Chama, no culto das 7 da noite. Mas terça-feira nós temos culto também às 8 horas, ok? Quintas-feiras nós teremos também um trabalho com a Paula lá às 8 horas. No sábado, Projeto Chama, né? Caso haja algum problema, alguma eventualidade, eles postam lá qualquer alteração, qualquer mudança. No domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, 9 horas e, novamente, na sequência, cultos. Conferência essa semana. Verdade, amados, perdão. Deixo-me retificar aqui com vocês. Esta semana, excepcionalmente, tá? Peço perdão a vocês, dávamos os avisos de uma maneira geral. Nós teremos a conferência, o coração da igreja, ok? Então essa conferência vai acontecer do dia agora, segunda-feira, até a sexta-feira, ok? Todos os dias nós teremos o pastor Ali e o pastor Eric encabeçando as palavras, transmitindo uma mensagem. Nós convidamos você
participe. Se você pode, se inscreve lá. Pastor, para que eu vou me inscrever se eu já sou da igreja? Amados, para que haja um controle, para que a gente possa te ajudar da melhor forma possível, te atender da melhor forma possível. Amém? E nas demais semanas, volta naquilo que eu já mencionei. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus. Agradeço de coração a presença de vocês e que Deus estenda as suas estacas, faça resplandecer o seu rosto e te faça crescer em estatura na presença dele. Em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.